a partir de agora. Verdade em Foco. Assuntos polêmicos sendo tratados à luz da Palavra de Deus. O tema de hoje, no nosso quadro Verdade em Foco, é o seguinte: o que é o terceiro céu mencionado na Bíblia? Existe mais de um céu? Bem, para nós podermos abordar este tema, eu gostaria que você, que acompanha diariamente a nossa programação, abrisse sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ler a partir do versículo 1. 2 Coríntios, ou segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 4. E diz assim: as visões e revelações do Senhor. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei às visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, foi arrebatado até ao terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Muito bem, nesse texto de 2 Coríntios 12, o apóstolo Paulo está explicando sobre uma experiência que ele teve há muito tempo atrás, onde ele esteve em um lugar muito especial e recebeu ali revelações gloriosas do Senhor. Ele disse que conheceu o terceiro céu. Bem, mas para nós podermos entender o terceiro céu, vamos entender primeiro os outros, né? O primeiro céu e o segundo céu. Bom, talvez você se pergunte assim: mas aonde fica o primeiro céu? Amiga e amiga, quando Paulo nomeia o paraíso de Deus como sendo, né, nas palavras dele, o terceiro céu, ele parece estar fazendo uma separação didática. Sendo assim, o primeiro céu, para que possamos entender, seria aquele que é mais próximo de nós, que é alcançado pela nossa vista. Quando você, por exemplo, acorda de manhã e olha para o céu, o que você enxerga? Você enxerga as nuvens, não é verdade? Você vê os pássaros, você vê, se o tempo estiver chuvoso, você vê os relâmpagos, enfim, esses fenômenos meteorológicos. Então, esse primeiro nível que nós podemos enxergar tranquilamente, sem nenhum esforço, esse é o chamado primeiro céu. E a Bíblia menciona esse primeiro céu. Se você ler comigo em Gênesis, capítulo 1, versículo 9, quando da criação dos céus e da terra, você vai encontrar o seguinte texto: disse também Deus, juntem-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. Então, Deus deu uma ordem, né? Com a palavra dele, mandou que a água se juntasse num lugar só, para que a terra seca aparecesse. É por essa razão que você vê que o mar sempre quer invadir a terra,
Por quê? Porque na verdade as águas estão amontoadas. E a Bíblia diz que as águas só não invadem a terra porque Deus colocou termo às ondas. Deus colocou limite para as ondas. E Deus disse que essas águas deveriam se amontoar debaixo do céu. Então, esse primeiro céu, não é? É o céu que nós podemos enxergar. Mas se há o primeiro céu, então nós deduzimos que também há um segundo céu. Já o segundo céu seria uma referência, vamos dizer assim, ao segundo nível dos céus, que é aquele aonde ficam estabelecidas as estrelas, as constelações, os luzeiros, que conhecemos de uma forma mais popular por espaço sideral, é onde ficam os cometas, não é verdade? Onde hoje o homem ele colocou as estações espaciais, aonde ficam os satélites. Então, esse céu, que já não é tão fácil de se ver, por exemplo, durante o dia nós conseguimos ver a estrela chamada Sol, mas nós não conseguimos ver as outras estrelas. Às vezes conseguimos ver a Lua, conforme a estação do ano, conforme a posição da Terra, a gente consegue até ver a Lua um pouquinho durante o dia, bem disfarçadinha. Enfim, então esse é o segundo céu, que já não é tão fácil de ser observado. De dia, então, não há como. À noite conseguimos ver um pouco melhor. E ainda assim, conseguimos ver apenas uma pequena parte. Pequena, muito pequena. Existem hoje telescópios com poder de alcance muito grande. Aquele Hubble, por exemplo, ele é tão poderoso, mas o que ele consegue captar é mínimo diante da imensidão do firmamento do espaço sideral. Gênesis 1,14 diz assim: disse também Deus, haja luzeiros no firmamento. Então, esse é o segundo céu, o firmamento, para fazerem separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e para anos. Olha que bacana. Então, os astros, né? Sol, lua, estrelas, eles nos servem para nos guiar por estações, dias e anos. Então, como há muito tempo atrás, na época dos grandes navegadores, né, dos descobrimentos dos continentes, os navegadores eles tinham aparelhos que eles conseguiam se guiar pelas estrelas. Pelas estrelas eles conseguiam saber para onde eles estavam indo. E justamente foi por esse motivo que Deus os colocou, para que nós pudéssemos calcular estações, dias e anos. Esses luzeiros, apesar de podermos vê-lo, alguns, né, não muitos, estão a um nível extremamente distante aqui da Terra, pois podem ser classificados como o segundo céu. Bem, já temos o primeiro, já entendemos o segundo e o terceiro céu. Bom, esse que é interessante. O terceiro céu aponta para uma realidade espiritual e não física. Esse terceiro céu, esse não dá para ver a olho nu, não é? É o nível que não pode ser visto por nenhum ser humano, onde a Bíblia aponta que Deus tem o seu trono, como diz o Salmo 11,4, né? O Salmo 11,4 diz assim, olha: o Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor o seu trono. Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Ele é a realidade espiritual, ainda bem obscura para nós que somos seres humanos, não é? Nós não conseguimos alcançar esse entendimento, mas que foi descrita na Bíblia por diversas vezes como um lugar existente e habitado não só por Deus, mas também por muitos seres, muitas criaturas celestiais. E tem um versículo, uma passagem da Bíblia que eu gosto de ler muito e eu queria que você lesse comigo. No livro de Atos, no capítulo 7, nós vamos ler um pouquinho a história de um discípulo de Jesus, um apóstolo chamado Estevão. E olha só esse texto. A morte de Estevão. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse:
eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Olha que passagem bacana, né? Estevão, por causa da palavra de Deus, por causa da sua fé em Jesus, ele foi capturado, né, por um jovem muito influente na época, chamado Saulo, que numa época depois, no momento posterior, ele teve encontro com Jesus, foi transformado e teve o nome mudado para Saulo e se tornou o maior apóstolo do Novo Testamento. E Estevão, por causa do amor a Jesus, por causa do Evangelho, estava sendo apedrejado. E você imagina, né? Debaixo de tantas pedradas, ele foi desfalecendo, já à beira da morte. Mas no momento que ele estava para sucumbir diante das pedras que lhe atingiam o corpo todo, ele olhou para o céu. E qual não foi a surpresa dele quando o primeiro céu se afastou, o segundo céu se afastou, e aí ele pôde enxergar o terceiro céu. Ele pôde ver o paraíso. Os céus estavam se abrindo para recebê-lo. É emocionante, né? É muito emocionante falar sobre isso. Saber que ele, um homem fiel a Deus, um homem que procurou agradar a Deus com a sua vida, um homem que dedicou a sua vida à pregação do Evangelho, e por causa desse Evangelho estava sendo perseguido e estava sendo ali torturado. Mas quando o homem rejeitou a ele, quando a sociedade estava rejeitando ele e o Evangelho que ele pregava, ele estava sendo aprovado por Deus. E tão aprovado estava sendo que o primeiro céu se afastou, o segundo céu se afastou, para dar lugar ao terceiro céu que o receberia. Que coisa maravilhosa, né? Que coisa gloriosa. Então, amiga e amiga, o terceiro céu, mencionado na Bíblia, é uma realidade. Uma realidade que espera a mim, que espera a você e que espera a todos aqueles que receberam Jesus no seu coração como Senhor e Salvador, que ouviram o Evangelho e abraçaram o Evangelho do amor de Deus, o Evangelho do sacrifício do Senhor Jesus, o Evangelho do amor daquele que renunciou à própria vida para nos salvar. Sabe, algumas pessoas dizem assim: na Igreja Graça e Verdade não se fala sobre sacrifício? Fala, fala sim. E eu acho que não tem igreja que fale mais do sacrifício que a Igreja Graça e Verdade. A diferença é que ela não fala do sacrifício humano, não fala do meu sacrifício e nem do seu sacrifício, porque o nosso sacrifício não é nada comparado ao sacrifício do nosso Senhor Jesus, porque o sacrifício dele foi perfeito de uma vez para sempre. O sacrifício dele me salvou, o sacrifício dele me redimiu dos meus pecados, o sacrifício dele me abençoa. Tudo é ele, tudo está relacionado a ele. Ele é o Cordeiro de Deus, o sacrifício de Deus que salva o homem. Então, é por causa dele, amiga e amiga, é que nós estamos caminhando para em breve enxergarmos o terceiro céu. Quando para muitos é uma morte, para nós é apenas uma passagem dessa vida para o paraíso de Deus. Então, esse terceiro céu que a Bíblia diz será a minha, a sua morada eterna. Tá bom? Bem, acredito que ficou bem claro, né? Amanhã nós voltaremos no quadro Verdade em Foco para mais um tema importante. Em casa, no passeio ou no trabalho, radioigv.net, sua companheira de todas as horas.